Caroline sempre foi uma mulher que não cabia em moldes. Aos 34 anos, vice-presidente de uma das maiores farmacêuticas do mundo, era conhecida não apenas pelo intelecto afiado, mas pela coragem de arriscar onde outros recuavam. Sua autenticidade a tornará inspiração para empreendedores jovens e veteranos, ela dizia sem medo em entrevistas. Prefiro arriscar com criatividade do que me prender a fórmulas prontas. O erro é só uma ponte para algo maior. Por trás das salas de reuniões envidraçadas, porém, havia uma parte de Caroline que poucos conheciam, sua paixão pelos cavalos. Herdara do avô uma fazenda histórica em Portugal, onde criava cavalos lusitanos de linhagem rara. Ali, longe do ritmo frenético das negociações e das cifras milionárias, ela encontrava a versão mais pura de si mesma, aquela que escutava o vento, sentia o chão vibrar sob cascos e percebia que, em certos momentos, os cavalos a entendiam melhor que qualquer humano. Mas o equilíbrio entre esses dois mundos começou a ruir quando a farmacêutica foi acusada de manipular pesquisas para acelerar a aprovação de um medicamento. A mídia caiu em cima. Investidores pressionavam. E os conselhos da empresa, formados por homens mais velhos e conservadores, viam em Caroline a figura perfeita para ser usada como escudo, afinal, era carismática, admirada e sempre transmitia confiança. Caroline, no entanto, não estava disposta a ser marionete. Decidida a investigar, descobriu documentos internos que provavam que a fraude havia sido articulada por executivos de alto escalão interessados em lucros rápidos. Denunciar significava arriscar tudo: carreira, fortuna, imagem. Silenciar-se significava trair seus próprios princípios. Numa noite de tempestade, enquanto montava Orion, seu cavalo favorito, um imponente garanhão negro, Caroline chorou como não fazia há anos. Orion relinchou e bateu os cascos, como se respondesse ao conflito que a dilacerava. Ali, no silêncio da fazenda, ela entendeu: cavalgar sempre exigirá dela coragem, equilíbrio e confiança no inesperado. O mundo corporativo não poderia ser diferente. No dia seguinte, diante de câmeras e investidores, Caroline fez o impensável, revelou publicamente os documentos, expôs a corrupção dentro da própria companhia e anunciou que renunciava ao cargo para fundar uma nova empresa, comprometida com a ética, a inovação e a verdade científica. A queda foi estrondosa. Manchetes a chamaram de imprudente, traidora, louca. Mas também houve outra onda. Jovens empreendedores, cientistas e investidores independentes aplaudiram sua ousadia. Aos poucos, seu novo império começou a nascer, mais forte e transparente. Anos depois, em um grande evento de inovação, Caroline abriu sua palestra com as mesmas palavras que sempre carregara. Não tenho medo de errar. Prefiro cair arriscando com autenticidade do que vencer seguindo caminhos que não são meus. E enquanto a plateia a ovacionava, Caroline pensava no verdadeiro segredo do seu sucesso: nunca esquecer que, assim como os cavalos, a vida exige coragem para avançar sem garantias. Caroline acreditava que, após a renúncia e a denúncia pública, teria paz. Mas estava enganada. O escândalo arruinara a reputação de homens poderosos, e eles não aceitariam a derrota em silêncio. Processos judiciais começaram a se acumular. Investigações foram direcionadas não só contra a antiga farmacêutica, mas também contra ela, numa tentativa clara de intimidação. Certa noite, voltando da fazenda, Caroline encontrou uma mensagem anônima no portão. Você mexeu com quem não devia. Cavalos não podem protegê-la do que está por vir. O sangue gelou em suas veias. Era prova de que estava sendo vigiada. Ainda assim, Caroline recusava-se a recuar. Enquanto enfrentava os tribunais, sua nova empresa, batizada de Aurora Biotech, começava a ganhar forma. Reunia jovens cientistas apaixonados, gente que acreditava mais em propósito do que em cifras. Ela investiu milhões do próprio patrimônio para erguer os primeiros laboratórios. Mas o desafio era brutal. Os concorrentes tentavam sabotá-la, investidores desconfiavam da viabilidade, e a imprensa pintava-a como uma visionária imprudente. Em meio a esse caos, Caroline encontrou apoio inesperado em Gabriel Morial, um milionário francês, criador de cavalos de corrida e investidor em biotecnologia sustentável. Ele se aproximou com um tom calmo e intrigante. Você não imagina o quanto admiro sua coragem.
Apostar em você pode ser arriscado, Caroline, mas também pode ser a maior vitória da minha vida. Entre reuniões e cavalgadas pela fazenda, a conexão entre eles cresceu. Caroline, sempre acostumada a ser a estrategista fria, começou a sentir-se vulnerável. Gabriel não via nela apenas a executiva brilhante, mas a mulher que falava com seus cavalos como quem confidencia segredos. Mas havia um problema. Rumores começaram a circular de que a parceria com Gabriel escondia um romance secreto e interesses obscuros. A mídia explorava a narrativa de que ele só a apoiava por ambição, e, pior, que Caroline estava repetindo os mesmos jogos de poder que antes criticava. Em um momento de desespero, ela se refugiou novamente junto a Orion, cavalgando sozinha pelos campos até a noite cair. O vento batia em seu rosto, e ela se perguntava, até onde vou conseguir carregar esse peso sem perder quem sou? A resposta veio dias depois, no tribunal, quando um ex-diretor da farmacêutica tentou incriminá-la, alegando que Caroline sabia das manipulações desde o início. A sala ficou em silêncio, os flashes das câmeras estourando como tiros. Caroline se levantou e respondeu com firmeza. Eu não lutei para destruir um império. Eu lutei para construir algo novo. Se me condenarem por isso, estarão condenando a coragem de todos que ousam criar fora dos padrões. A tensão era insuportável. Gabriel, sentado na primeira fila, cerrou os punhos em apoio. Do lado de fora, multidões começaram a se reunir. Alguns pediam sua prisão. Outros carregavam cartazes com frases que ela própria tornará célebres: prefiro arriscar com criatividade. A batalha estava longe de acabar, mas uma coisa Caroline sabia: o destino que escolhera não era mais só dela. Era de todos que acreditavam que verdade, coragem e autenticidade poderiam, sim, mudar impérios. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Caroline. A cada audiência, a pressão aumentava. Havia noites em que ela mal conseguia dormir, não pelo medo da derrota, mas pela sensação de estar sendo caçada por forças invisíveis. Certo dia, ao retornar da sede da Aurora Biotech, encontrou a fazenda revirada. As baías estavam abertas, documentos rasgados no chão do escritório do avô. Mas o pior golpe foi ver Orion agitado, com marcas de tentativa de envenenamento no coxo. Caroline caiu de joelhos, desesperada. Não, não com ele, murmurou, abraçando o pescoço do cavalo. A veterinária confirmou que Orion sobreviveria, mas a mensagem era clara: não havia limites para aqueles que queriam destruí-la. Naquela noite, Gabriel apareceu, visivelmente perturbado. Caroline, há algo que preciso te contar. Eu investi em você porque acredito em sua visão, mas também porque tenho inimigos em comum com os que tentam te derrubar. Meu pai foi arruinado por eles. Desde então, espero a chance de enfrentá-los. Estar ao seu lado não é apenas um negócio. É pessoal. Caroline o fitou, dividida entre a raiva por ter sido mantida no escuro e a compreensão da dor que via em seus olhos. Então tudo isso é uma vingança? Não, Caroline. É esperança. E você é a única pessoa que já me fez acreditar que a luta vale a pena.